Você sabia que se você investe em um banco menor, você consegue uma rentabilidade maior? Porque o banco menor precisa de captar mais dinheiro e ele não é conhecido por conta desse risco maior que a gente considera. Você sabia que existe essa possibilidade? Você já ouviu falar de que alguns tipos de investimentos são protegidos por um fundo que se chama Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC? Até quanto que é essa proteção? Como que eu posso fazer, talvez, o meu investimento para contar com essa proteção? Você sabia que existem alguns tipos de investimentos que não são cobertos por esse fundo garantidor de crédito? E que talvez, se você investe e esteja contando com isso, você pode se dar mal? E esse fundo garantidor de crédito, será que ele é confiável mesmo? Ou é apenas mais uma que temos aí de muitas outras façanhas que acontecem aí no dia a dia? Será que ele paga mesmo? Quanto tempo que ele levaria? Tô deixando essas perguntas aqui abertas. Se você tem interesse em pelo menos uma dessas perguntas, eu te convido a assistir a esse vídeo até o final, porque eu prometo que vou passar bastante informação importante aí para você e no mínimo vai ser de grande curiosidade para você aí aumentar os seus conhecimentos. Bom, pessoal, vamos lá. FGC, direto ao ponto. Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? Para que serve? Como que funciona? Bom, vamos começar por etapa. Fundo Garantidor de Crédito é um fundo que toda entidade financeira aí que se cadastrou no sistema, no Banco Central, ela tem que fazer parte desse fundo. E à medida que elas recebem captações, essas captações, um percentual delas é direcionado para esse fundo, para acumular um patrimônio para que então essa empresa, se ela passar por alguma situação difícil, recuperação judicial, falência, que ela possa aí contar com esse fundo para poder pagar aqueles seus clientes, para que eles literalmente não fiquem na mão e para que também traga mais confiança para o sistema financeiro nacional. Imagina uma empresa que está querendo começar no mercado e que ela não consegue atrair clientes, porque imagina um banco que você nunca ouviu falar no nome, você teria confiança de investir seu patrimônio nele por 5, 10 anos? Porque falando aqui que se você investe algo por um período de um mês, você tem uma rentabilidade. Se você investe algo por 5, 10 anos, longo prazo, estamos falando agora de coisa grande, você vai ter uma rentabilidade muito maior, porque é aquela confiança de que você vai deixar o dinheiro lá e que você não vai ter que sacar ele. Então, existe o Fundo Garantidor de Crédito, onde as instituições elas são obrigadas a pagar um percentual. E como que funciona? Esse percentual dessas instituições costuma ser basicamente que 0,1% das arrecadações aí, mensais que eles recebem. Então chega o final do mês, mais ou menos, o pessoal pega e monta os relatórios e faz o pagamento diretamente para esse fundo e investe nesse fundo. E aí esse fundo ele vai ter o quê? Ele é constituído do quê? Desses aportes que eles recebem dos bancos, das instituições e também da própria rentabilidade, porque esse dinheiro que o fundo recebe, lógico, ele não vai ficar parado lá, ele vai ser aplicado para que essa rentabilidade cresça também. E aí com isso, todo mês essas instituições vão pagando e à medida que vamos por uma instituição lá está sofrendo uma falência, o que acontece? O fundo vai lá e socorre essa instituição. Existe um processo que é aberto e aí esse fundo ele foi criado para quê? Para atender a esses clientes quanto a quebra da empresa, para poder então reembolsar esses clientes no valor que eles investiram e o adicional que era a própria rentabilidade que foi acordada. Mas cuidado, porque funciona assim, mas existe todo um limite. Então, quais são esses limites? A garantia que existe do FGC é de R$250 mil por CPF, né? E por CPF ou CNPJ e por conglomerado financeiro. Imagina assim, o que é um conglomerado financeiro? Então imagina que eu tenho um investimento em CDB no Banco Itaú. Então tá, você tem o Itaú, você tem Itaú Previdência, você tem Itaú Seguros, são todos vários CNPJs que existem dentro desse conglomerado financeiro. Mas você não precisa saber isso de cabeça não, porque vamos facilitar a nossa vida aqui. No próprio site do FGC você consegue consultar os conglomerados financeiros existentes aí. Então como que funciona? 250 mil por CPF e por conglomerado financeiro. O que quer dizer isso? Se eu investir um valor, meu CPF, Isaías, invisto um valor de R$200 mil, por exemplo, no banco XYZ,
que está credenciado ao FGC, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai sendo rentabilizado. E aí, se durante esse caminho o banco quebra, o dinheiro que eu tive, mais os rendimentos, vão ser aí repassados para mim, como? Através desse fundo. Aí o fundo vai lá e paga as pessoas aí que sofreram esse dano, e aí depois ele vai atrás da empresa para poder ressarcir, e muitas vezes ele consegue ressarcimento de 100%. Então, 250 mil por CPF por conglomerado financeiro. Essa rentabilidade, se ela não superar os 250 mil, eu vou receber 100%. Não só do montante investido, como da rentabilidade também. Passou? Esquece. É 250 mil. E aqui no final desse vídeo eu vou te passar algumas dicas para como você usufruir isso e ter o menor risco possível. Porque afinal de contas, né, ninguém quer suar a camisa do nosso trabalho, ou enfim, da nossa fonte de renda, para depois investir em algo que você possa acabar perdendo. Né? Então, fica até o final. Bom, que tipo de investimento que está coberto? Bom, muitas pessoas já me perguntam, Tesouro Direto é coberto? Não, Tesouro Direto não tem essa cobertura. Tesouro Direto, ele não tem nenhuma cobertura, porém você está emprestando direto para o país. Agora, as instituições financeiras, os bancos, sim, vários tipos de investimento têm essa cobertura. A poupança tem essa cobertura. Existe uma série aqui, uma sopa de letrinhas que eu vou falar, que numa futura oportunidade a gente pode aí falar sobre cada uma delas, mas letras de crédito, letras hipotecárias, LCI, que é letra de crédito imobiliário, LCA, que é letra de crédito do agronegócio, CDBs, aquele CDB que você investe no banco, tem essa proteção, RDB, enfim, tem uma série de investimentos lá, a lista, estou falando aqui os principais, mas lá ele mostra um por um no site fgc.org.br, você consegue saber tudo que ele está coberto, que tipo de investimento está coberto e que tipo que não está coberto, certo? Então, alguns exemplos aí de investimentos que não estão cobertos. Primeiro, Tesouro Direto, fundo de investimento, não está coberto. Ah, mas o fundo investe lá no CDB, investe na poupança e tudo isso. Não está coberto. É um fundo de investimento. Esquece. É um regime diferente. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai lá e investe no fundo de investimento, que vai estar com dinheiro em renda fixa, sendo que você pode investir direto no banco que esse fundo está investindo e ter a proteção do FGC. O que é melhor para você? E sem pagar taxa de administração, hein? Dá uma pensada. Talvez isso daí possa já ser uma virada de chave que pode te fazer ganhar um certo dinheiro. Outros tipos de investimentos que não estão cobertos. CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, debêntures, que é quando você empresta para a empresa. Previdência privada não está coberto, tanto a PGBL quanto a VGBL. Por quê? Porque são fundos de investimentos. E como eu disse, fundo de investimento não está coberto não, ok? Se liga. E como que funciona a garantia? Bom, o Banco Central, ele vai lá e ele divulga, né, ele decreta o regime especial da entidade. Então é divulgado a intervenção ou a liquidação da instituição. O que é isso? Intervenção, liquidação. É praticamente que é divulgado o fechamento daquela instituição. Né? É divulgado isso ao público. A informação ela é divulgada tanto no Diário Oficial quanto também no próprio site do FGC. Tá? Então, o primeiro passo é isso. É decretado, é divulgado a quebra da empresa. Aí o cliente, nós, investidores, que temos aí um patrimônio nessas entidades, nós temos até 3 anos para solicitar a garantia junto ao Fundo Garantidor de Crédito. É isso aí. Então, como que funciona? A pessoa física, ela vai lá, tem um aplicativo FGC, você baixa o aplicativo e aí então você faz o processo de solicitação por lá e aí ele vai te orientar todo passo a passo e aí basicamente o processo, no término, o que acontece? É o depósito do dinheiro na sua conta. Tá? Pessoa jurídica é um formulário que existe por e-mail, esse formulário você consegue baixar lá no site. Tá? E aí, então, você feito esse processo, qual que é o prazo para você receber? Não existe nenhuma garantia desse prazo. E também não existe uma garantia do fundo de que todos os clientes vão receber. Por isso que eu compartilho aqui algumas informações para que você fique sabendo. Para que não caia em muitos contos aí que existem, divulgando informações que na verdade não são verdadeiras. Tá? Então, como que funciona? O banco vai lá, depois desse processo ele te paga e ele vai atrás desse montante. E aí, a pergunta que eu te faço, paga mesmo? O que você acha? Será que
Você conhece alguém que já recebeu dinheiro pelo FGC, de um banco que quebrou, de CDB, poupança? E você nem precisa conhecer para ter essa confiança. Se você for direto no site lá, você consegue baixar as informações sobre o fundo. Como que é que ele está, esse fundo hoje? Ele é uma fonte de confiança para todo o sistema financeiro nacional. Então, assim, tem que ser algo que funcione mesmo. Então, eu vou te dizer que hoje já tiveram mais de 4 milhões, considerado desde 1996, aí, mais de 4 milhões de clientes que receberam aí as garantias do Fundo Garantidor de Crédito em alguma situação de um banco aí que quebrou. Tá? Dados aqui de 2023, aproximadamente foram 2 instituições que quebraram, né? Portocred e BRK. Basicamente, mais de 50 mil pessoas receberam aí os montantes que foram aplicados. Isso já gera uma confiança, né? Quanto que é que esse fundo tem hoje aí para me cobrir? Bom, se você, no próprio balanço da empresa, olhar os dados de novembro de 2023, o patrimônio social, aí, já descontado da reserva contábil, é de 112 bilhões de reais. Tem bastante dinheiro lá, né? E aí então eu te digo, né, que você tem uma confiança, você tem uma cobertura, lógico, um valor aí, montante com base no histórico das instituições que quebraram, é muito mais que o suficiente aí para dar essa segurança. E para concluir esse tema, vale a pena ter mais rentabilidade com menos risco, né? Uma dica que eu te passo é, você vai investir, você tem mais de 250 mil reais, ou mais aquele, você vai deixar por um tempo que vai exceder esses 250 mil reais, putz, vai lá numa instituição, investe um valor de 100, na outra você vai investir mais 100, na outra mais 100, enfim, por aí você já vai ter diversificado por CPF e por instituição. E um ponto que eu não comentei, mas que é fundamental é, imagina assim, eu tenho direito de 250 mil reais, só que aí eu estou investindo em várias instituições que não são conglomerados, porque quando é conglomerado, o limite é 250 em qualquer empresa do ramo lá, do conglomerado que você investiu. Mas eu tenho um limite de até 1 milhão de reais no período de 4 anos para poder ser ressarcido aí desse fundo. Mas o que quer dizer isso? Bom, imagina assim, eu investi em 10 instituições, cada uma foi 200 mil. Aí o que aconteceu? As 10 quebraram. Deu um BO e as 10 quebraram. Quanto que eu vou receber? Quebraram no mesmo período. Eu vou receber 200, se eu tinha 200 em cada, eu vou receber 200 da primeira, 200 da segunda, 200 da terceira, quarta, da quinta, deu 1 milhão. Mais que isso eu não recebo. Então essa é a lei, tá? Esse 1 milhão, ele não pode ser superior aí no período de 4 anos. Então esse é um excesso da garantia, porque numa crise global que você possa ter, onde você tem várias instituições financeiras que estão quebrando, uma situação crítica, o fundo não ia ter patrimônio para poder cobrir todos. Então é assim que funciona, existe esse limite também por 4 anos. O Fundo Garantidor de Crédito, ele é confiável, existe aí um histórico de pagamento no prazo aí bom. Você pode investir em bancos menores e ter uma rentabilidade maior, desde que você siga essas dicas. E uma outra dica que é fundamental, que eu sempre faço, é, você vai investir num banco, que você viu lá, imagina o CDB de um bancão lá tá pagando 100% do CDI. Aí você acha um CDB do banquinho que está pagando 150%. Estou arredondando aqui. Ora, é muito melhor ter 150% do que 100%. Ah, mas e aí? Está protegido pelo fundo? Posso ir lá de olho fechado e ir investindo? Até pode. Mas se você tiver um pouco mais de precaução, o que você pode fazer? Você vai e consulta em qualquer site. Tem um site que eu vou passar aqui, ó, https://bancodata.com.br. Ali você digita o nome do banco. Ou você pode ir em vários sites. Se o banco tem capital aberto na bolsa, você vai lá na própria B3. Ou tem um site muito bom que eu gosto, que é o fundamentos.com.br. Você vai lá e consulta o banco e vê se ele está tendo lucro líquido. Vê se ele teve lucro líquido pelo menos no último exercício. E aí, se ele teve lucro líquido, fica bem mais fácil, porque você vai ter uma confiança melhor que o banco está indo bem, né?
Eu não vou também, lógico, eu quero diversificar, eu quero ganhar mais, mas também não vou ficar colocando o meu dinheiro em algo que não seja concreto. E é assim que funciona. Com isso, você aumenta a sua rentabilidade, você diversifica e ainda você conta com essa proteção do fundo garantidor de crédito nesse valor, que pode ser um valor muito maior, desde que você especifique aí as instituições. Para finalizar, no próprio site do FGC, você tem a instituição que ela é cadastrada. Então imagina que você encontrou um banco que você queira fazer um investimento, você vai lá e você pode consultar essa instituição, se ela tem cadastro ou não. É isso aí. E você também pode consultar se ela faz parte de algum conglomerado financeiro. E com isso você vai ter ainda mais segurança. Embora para operar as instituições tenham que fazer parte do fundo, mas nunca custa, né, você dar uma checada adicional, ok? Então vamos lá, investir com segurança e aumentar nossa rentabilidade. Espero que tenha gostado, curte aqui, se inscreve no canal, compartilhe para quem você acha que é interessante. E eu ainda pretendo fazer mais vídeos sobre o FGC. Na próxima eu estou esperando sair o balanço anual deles para poder falar aí um pouco de dados estatísticos, e aí a gente usa o site e compartilhamos informações e tudo. Tenho certeza que vai valer a pena. Valeu!